Pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. E eu quero glorificar a Deus porque hoje nós vamos para o sexto episódio do tema A Bendita Esperança. E nós começamos esse Explica aí, Pastor, agradecendo muito ao bom Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Eu louvo muito a Deus porque nesse tema, a bendita esperança, irmãos, nós podemos falar no primeiro episódio sobre a ressurreição dos crentes, no segundo episódio sobre Jesus voltará, no terceiro episódio nós falamos sobre o arrebatamento, no quarto episódio nós falamos sobre a grande tribulação, no quinto nós falamos sobre o anticristo. E no sexto, último dessa série, A Bendita Esperança, nós vamos falar sobre o tempo da vinda de Cristo. Como é bom, irmãos, nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor Jesus Cristo. E eu já quero começar dizendo o tempo da vinda de Cristo. Você já parou para pensar sobre isso? Vejamos, irmãos, que o Senhor ele nos adverte quanto ao tempo da sua vinda. Olha o que ele diz lá na palavra dele, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no versículo 32 e 33. Ele vai dizer assim, ó: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olha, irmãos, olha a advertência do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos quando chegará o tempo, mas ele nos diz: olhe, vigie e ore. Mas por que isso, irmãos? É de pensar, porque Jesus ele vem dizendo aos discípulos, antes de subir aos céus, que não pertencia a saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele está falando lá no comecinho de Atos 1. E aí a gente fica pensando, mas quando será? Quando? Qual é o tempo da vinda de Cristo? Qual é o retorno? Qual é a data? Eu quero data, né? Tem muita gente que trabalha com data. Qual é a data do retorno de Cristo Jesus? Irmãos, nós temos é que estar sempre alertas. Sempre alerta, falando da bendita esperança de Cristo, como algo que fosse acontecer nesse momento. A qualquer momento pode acontecer o tempo da vinda de Cristo. Nós não precisamos saber. Nós não precisamos de uma data, e muitas religiões, seitas, erraram gravemente nisso, porque dataram a volta do seu Salvador e o Salvador ainda não veio. E eles estão esperando. Mas nós, irmãos, Deus, através de Cristo Jesus, na sua santa palavra, nos evangelhos, nos deixou uma ordem: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis a hora que virá o Filho, que virá o Salvador nos buscar. Isso é muito interessante, irmãos, porque os cristãos no primeiro século da era cristã, eles esperavam que Jesus voltasse naqueles dias. Então eles criaram uma esperança e eles viviam pensando: quando Jesus vai voltar? Será que é amanhã? Será que é daqui 15 dias? Daqui 30 dias? Daqui 10 dias? Será que no final da semana ele vai voltar? Olha, ele acendeu agora, mas eu creio que daqui a 5 dias ele está voltando. Irmãos, e muitos ali ficaram desapontados. Mas o apóstolo Paulo veio com uma palavra ali de ensinamento para que eles não viessem se desapontar com o tempo da espera. Diz a palavra de Deus lá na segunda carta de Timóteo, irmãos, no capítulo 4 e no versículo 8, o seguinte, olha: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Olha, a coroa da justiça está guardada.
E Ele vai nos dar no momento certo. Então não se desaponte. Não fique desapontado. Ah, Jesus falou que ia voltar. Ele disse que iria voltar, mas Ele não deu uma data. Ele não disse, olha, em 2025 eu vou voltar, em 2020 eu vou voltar, em 2000, como muitas pessoas achavam que ele ia voltar e ele não voltou, porque ele vai voltar na hora certa. E nós temos que pensar sobre isso, irmãos. E isso leva-nos a pensar sobre a grande comissão, porque a grande comissão deve ser continuada. Devemos continuar anunciando a obra do Senhor, anunciando o Senhor Jesus Cristo. Haja vista que lá em Mateus, no capítulo 28, ele vai dizer: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha o que o Senhor Jesus nos deixou. Vá, anuncie, 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 ensine, batize. Por que isso, irmãos? Por que tudo isso? Porque Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. A grande comissão deve ser anunciada. Devemos continuar anunciando, devemos continuar falando de Cristo, da salvação, da vida que as pessoas estão levando no pecado, no erro, e que há um Salvador que perdoa pecado, que perdoa a vida e coloca a vida novamente aonde era o plano original. Mas temos que pensar sobre isso, irmãos, porque o evangelho ele tem que ser pregado e ele vai ser pregado no mundo todo. E nós temos que ser testemunhas, porque depois que for anunciado, irmãos, então virá o fim. Olha o que a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Quando vai haver? Quando vem o fim? Quando todos ouvirem o reino, o evangelho, todos ouvirem a palavra de Deus, que há um Salvador, que há um Senhor, que há um Deus todo-poderoso. E isso leva-nos a pensar o que, irmãos? Não importa o momento, não importa a hora, Jesus breve virá. Jesus breve virá. E aí é tão interessante, irmãos, falar sobre a volta de Cristo, falar sobre os sinais, falar sobre tudo que está acontecendo, porque tem muita gente aí que se diz cristão, que não quer saber da volta de Cristo. Eu bato muito nessa tecla, irmãos, porque muitos querem viver nesse mundo, porque estão vivendo num paraíso, mas nós, irmãos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que acreditamos na vinda do Senhor, temos que enfatizar que há um Senhor e Salvador, e Ele breve virá buscar a sua igreja. E aí a gente vê, irmãos, que o apóstolo João, ele enfatiza quão é importante conservar a esperança na volta de Jesus Cristo. Tem algumas pessoas que não estão conservando a esperança da volta de Jesus Cristo. Porque ele vai dizer lá na primeira carta de João, no capítulo 3 e no versículo 3 o seguinte: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se, como também ele é puro. Olha o que ele fala, se purifica. Se sua esperança é a vinda do Senhor, se purifica. Como diz aquele hino da harpa, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nós não sabemos quando ele virá, irmãos, mas nós temos que nos purificar, porque ele é puro. Olha o que o apóstolo João continua dizendo, que nós temos que estar sempre atentos. Por que atentos, irmãos? Porque a qualquer momento Jesus virá. A volta de Cristo vai completar e vai fechar tudo que precisa ser feito. Mas nós temos, irmãos, que a cada dia que passa proclamar o evangelho de Cristo, porque
O apóstolo Pedro, perdão, o apóstolo Paulo é daqui mais para frente. O apóstolo Pedro, ele vai combater os falsos mestres, aqueles que zombavam, dizendo: olha a ousadia. E hoje em dia ainda tem muita gente ousada dessa forma, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ué, você não fala, você não prega que Jesus breve virá? Você não tá aí. Nossa, eu ouço tantos anos minha mãe falando: filho, acorda, sai dessa vida porque Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Quantos estão caçoando, zombando de nós, irmãos? Mas olha, louvado seja o Senhor, porque a palavra tem uma resposta para esses falsos mestres e esses zombadores que ficam perguntando, mas perguntando de uma forma irônica, sarcástica. Olha o que o apóstolo Pedro ele fala na sua segunda carta, no capítulo 3. Ele diz assim: amados, não ignoreis uma coisa. Pedro, irmãos, pensa comigo. Pedro, aquele mesmo que cortou a orelha do soldado, ele começa dizendo, refutando, advertindo aqueles falsos mestres, aqueles zombadores, dizendo: amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E olha o que ele continua dizendo: o Senhor, ele não retarda a sua promessa. Uma coisa que nós temos que ter a plena certeza é: se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. E ainda que muitos pensam que é tardia, nossa, tá tardando demais, mas ele é longânimo conosco. Ele está pensando ainda em nós, ele está pensando nesses zombadores, nesses falsos mestres aí que estão saindo do eixo, que estão saindo do caminho estreito e apertado, porque ele não quer que ninguém se perca, mas ele quer que muitos venham se arrepender. Olha o que o apóstolo Pedro diz, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa poderosa. O tempo da vinda de Cristo não tarda, não tarda, não é tardia. Ele vai voltar, mas ele não quer que você se perca. E quem é que tem que dizer a essas pessoas? Somos nós, irmãos. Nós temos essa tarefa de ir pregar a palavra do Senhor, dizendo que Jesus está pronto, breve ele voltará, mas ele ainda tem uma palavra de esperança para a sua vida. Ele ainda quer te dizer: não se perca, se arrependa do seu erro, volte a Cristo, volte à comunhão, o relacionamento de pai para filho. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha é essa? Porque o Senhor ele está nos concedendo tempo para nós proclamarmos o Evangelho. Porque no devido tempo, irmãos, o próprio Senhor vai dizer: basta. Hoje é o dia de Cristo. Então ele virá como um ladrão da noite. Olha o que o apóstolo Pedro ele continua dizendo: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Nossa, Pedro, irmãos, ele está preocupado com o julgamento dos falsos mestres. E nós estamos preocupados, irmãos, verdadeiramente com o nosso próximo, com aquele que a gente está vendo que está caindo no erro, que está acabando com a sua vida, com a sua família, com aquilo que é de valor realmente, porque muitos pensam que valor hoje em dia é o que você tem, mas valor realmente é o que você é. Você é uma família unida, uma família estruturada, uma família abençoada, uma família que ama, perdoa, respeita e que vive na comunhão. Muitos hoje em dia, quem você é? Se a gente já parou para pensar, muitos pensam que ele é por aquilo que ele tem, mas não é por aquilo que ele tem, é por aquilo que ele é. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Eu sou de Cristo. Cristo me resgatou quando eu era treva.
Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele me amou primeiro, mesmo eu sendo infiel. O Senhor, irmãos, estava, nossa, por meio dessa palavra da segunda carta de Pedro, mostrando ali que Pedro estava preocupado com os falsos mestres, com aqueles que estavam zombando. Ele deixou de um instante ali o arrebatamento e ele começa falando que, olha, vai haver um julgamento final, vai haver o dia do Senhor, mas dá tempo de você se arrepender. E é isso que nós temos que ter como palavra de esperança e de fé para essas pessoas que estão morrendo, morrendo sem Cristo Jesus. Pensa, Paulo, irmão. Nós já falamos sobre João, Pedro e agora Paulo. Paulo, ele vem refutando o ensino que estava ali naquele meio ali na igreja de Tessalônica, e ele vem dizendo, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim que antes venha a apostasia e se manifeste o homem, o pecado, filho da perdição. O dia do Senhor, meus irmãos, não havia chegado ainda, mas Jesus não tarda em vir nos arrebatar. E a gente tem visto esses sinais, meus irmãos. Nós temos visto a apostasia de homens e mulheres que para muitos eram referência e estão mostrando aquilo que pensam, aquilo que acreditam, mas nós continuamos nesse simples evangelho que é vida e paz, que é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos encher. Ah, vamos colocar mais alguma coisa aí dentro desse alimento. Ah, vamos colocar mais alguma coisa. Não, irmãos, o alimento simples nos dá paz, nos sacia da fome e nos leva para caminharmos rumo à salvação em Cristo Jesus. Mas a apostasia está vindo, né? Está se manifestando o homem do pecado, o filho da perdição. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque os sinais, eles estão em iminência, eles estão mostrando, eles estão se evidenciando. As guerras, os rumores de guerra, muita coisa que é ali anunciada em Mateus 24, está mostrando que está para chegar a última hora, a hora. Eu lembro, irmãos, que eu era bem novo e eu ouvia falar muito sobre os Gideões da última hora. Os Gideões da última hora. Muitos da nossa igreja que nós estávamos iam todo ano para os Gideões da última hora. Gideões da última hora. E aí, irmãos, aquele momento ali, aquele trabalho evangelístico, aquele trabalho missionário que hoje está triste em falar sobre ele porque é escândalo em cima de escândalo, mas eles estavam preocupados há muitos anos atrás, meus irmãos, muitos anos atrás mesmo, sobre anunciar, porque está chegando a última hora. Nós temos que nos preocupar, irmãos, porque está acontecendo a apostasia, está acontecendo os rumores de guerra, estão se levantando. Mas nós temos que firmar as nossas vidas, independente das circunstâncias, independente dos motivos, nós podemos falar do Evangelho de Cristo, nós podemos inserir Cristo nas nossas conversas, porque os sinais, irmãos, estão aí. Muitos sinais específicos sobre a segunda vinda de Jesus em glória. Está aí para julgar a terra, para estabelecer o seu reino milenar. Haja vista que lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo 25 em diante, ele diz: E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, a angústia das nações, em perplexidade de bramidos no mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder
e grande glória. Aleluia! E quando essas coisas começarem a acontecer, olhe para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Foca, irmãos, foca sobre o Senhor Jesus. Uma coisa, você sabe que eu fico pensando, muitos estão pensando muito nos sinais, ó, sinal disso, daquilo. Foca no Senhor, porque o Senhor virá buscar a sua igreja. Os sinais estão vindo, estão acontecendo muitas coisas, mas foca em Cristo, porque Cristo virá buscar a sua igreja em breve. Olha, vigia, ora, fica atento, porque, irmãos, não há sinais que nos datam a vinda de Cristo. Não há sinais. Ah, o arrebatamento é amanhã, porque saiu, porque nós estamos vendo este sinal, aquele sinal. Não, meus irmãos, a vinda de Cristo, ela não será anunciada previamente. Nós bem sabemos que esse final de semana, muitos candidatos vão se eleger, outros vão perder, mas tem uma data prévia. Assim que acabar a apuração, vai ser colocado ali, ó, fulano de tal ganhou com tantos votos, fulano de tal foi para o segundo turno com tantos mil votos. Mas a vinda de Cristo não é assim, meus irmãos. Não tá lá, ó, não vai o jornal não vai lançar uma nota, olha, amanhã Jesus Cristo virá. Não, fica ligado no Senhor Jesus, fica ligado na videira verdadeira, porque nós temos que estar de prontidão, irmãos, porque uma coisa eu tenho certeza, o arrebatamento da igreja, para nós, irmãos, digo novamente, para nós, muitos pensam de uma forma, e eu respeito tudo. Nós temos uma linha de pensamento, outros têm uma linha de um outro pensamento acerca da vinda de Cristo. Mas uma coisa que eu tenho como meu aprendizado de tantos anos em Cristo, muita coisa que eu aprendi é que ocorrerá antes da grande tribulação. O Senhor Jesus virá nos livrar desta angústia. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Lucas, no capítulo 21, do versículo 34, 35 e 36. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glitonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Nós temos, irmãos, que a cada dia focar em Cristo Jesus, porque Cristo breve virá buscar a sua igreja. E nós temos que estar prontos, não olhando para os sinais, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Meus irmãos, nós terminamos por aqui mais um Explica aí, Pastor, dessa nossa série chamada A Bendita Esperança, e eu glorifico muito a Deus por este 6º episódio. Deus é maravilhoso. Nós possamos a cada dia que passa conhecer e prosseguir o Senhor Jesus Cristo. Conheça o Senhor e será salvo. E a sua salvação refletirá na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver. Deus abençoe. Um abraço, a paz do Senhor. E se você não viu os outros capítulos, os outros episódios, veja e aprenda um pouco mais para a glória do Senhor Jesus Cristo. Abraço.